Bandeirantes. Informação e tecnologia. Presente em todo o país, com emissoras conectadas via satélite, levando notícias do Brasil e do mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Você, a cidade e a região integrados com a notícia. Piratininga Jaú, 1070 kHz. Em casa, no trabalho e no carro. Você fica mais bem informado, sintonizado aqui. Piratininga. ZYK 603, Rádio Piratininga de Jaú, transmitindo em 1070 kHz, Jaú, Estado de São Paulo. Rádio Piratininga AM. Em 5 segundos, mais um líder de audiência na Piratininga. Caminhos da Luz. A Piratininga apresenta Caminhos da Luz. Reflexão sobre a doutrina espírita, palavras de otimismo e conforto espiritual, mensagens para uma vida melhor. Caminhos da Luz. Coordenação, Rick Tosta. Oferecimento Calzature de Firenze, da Mara e do Zé. Loja de calçados masculino no território do calçado. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, 3626-6979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri, uma explosão de sabores em seu paladar. Rua Inácio Pereira Barbosa, 59, na Vila Conceição. 99727-0094, 3662-8629. Fale com Tiago ou Daniele. Pet Shop, Animal Pet, amor e carinho que seu pet merece. Rua Vadia Tique 629, no Jardim São Zovo. Telefone 98175-3403 e 98122-5370. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Telefone WhatsApp 98156-8767. A Mitro Seguros está há mais de 15 anos cuidando do que é mais importante para a sua empresa, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida. Seguros para empresas e pessoas. Cotação flash, rápida e fácil. Atendimento personal. Plantões 24 horas, todos os dias. Mitro Seguros, sempre com você. Nafan, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel, está de portas abertas, oferecendo suas atividades a toda a população. Às segundas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento com o Reiki e após cursos. Às terças-feiras, às 19h30, palestra pública e logo após os passes. Quarta-feira, a partir das 19 horas, o tratamento com apometria. E às sextas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento espiritual, inclusive para animais. Lembrando sempre que tanto os tratamentos com Reiki quanto apometria são previamente agendados. Para os interessados em cursos, para os tratamentos de apometria e também Reiki, para fazer os agendamentos e também para as demais atividades, dirija-se sempre, a partir das 19 horas, à Rua Major Ascânio, 145, na FAM, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Piratininga, programa Caminhos da Luz. Reflexões sobre a doutrina espírita,
Hoje é uma manhã gostosa, uma manhã fria, nós já estamos no outono brasileiro. Hoje uma manhã gostosa para tomar aquele cafezinho quente e também para ter ótimas reflexões e também conhecer vida e obra de Jerônimo Mendonça. Nós temos um convidado para lá de especial que vai falar conosco bastante sobre isso. Nicola Frattari, de Ituiutaba, Minas Gerais. Comigo aqui no estúdio, Anderson Moura. E na técnica, nosso querido Rodrigo, sempre dando esse apoio para que esse programa se realize. E para você que está no chat e já está bombando, já está dando, o pessoal está dando bom dia, escrevendo na página da Rádio Piratininga no Facebook, está concorrendo automaticamente a 2 livros. O primeiro, de Beatriz Aquino, é um romance espírita ditado pelo espírito Acácio dos Anjos. O título é Amor e Abandono. O segundo livro, Consciência, de Luiz Sérgio, na psicografia de Irene Pacheco Machado. Muito bom dia, Anderson Moura. Excelente dia, Rick. Excelente dia, amigos aqui do chat, das ondas da Rádio AM, do Facebook que está aqui bombando já. Muitos bons dias. O pessoal está muito empolgado com a palestra de hoje. Palestra não, né? Com o bate-papo de hoje, né, Rick? Muito empolgado. Muito bom dia, Nicola. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Será uma honra ouvir da sua experiência pessoal com Jerônimo. Muito obrigado por estar aqui conosco. Nicola, reforçando as palavras do Anderson, gratidão por aceitar o nosso convite. E vamos conversar hoje sobre esse grande vulto do Espiritismo, esse sinônimo de exemplo, de amor, de superação, né? Mas eu não vou ficar dando muito spoiler, gostaria que você contasse para nós. Muito bom dia, Nicola. Meu bom dia a todos vocês, trabalhadores, aos amigos ouvintes, internautas. É com muita alegria que nós estamos aqui para trazer um tema, né, tão empolgante, que é falar sobre Jerônimo Mendonça. Esse grande amigo espiritual, hoje, né, que trouxe em vida aqui na Terra, que nos deixou um legado de exemplos, de um modelo de vida mesmo, né, a ser seguido dentro da expiação que ele passou. Então, é com muita alegria que nós estamos aqui hoje para conversar, para bater um papo com todos vocês. Nicola, você conviveu com Jerônimo? Convivi. Tive essa alegria que se transformou numa grande responsabilidade, né? Logo que eu conheci a doutrina espírita, eu tinha ali uns 15 anos de idade, muito jovem, morando aqui em Ituiutaba, onde eu moro até hoje. Jerônimo Mendonça também é natural de Ituiutaba, morava aqui. E eu fui conhecer a doutrina espírita, tinha apresentado sintomas de mediunidade. Fui saber o que era aquilo. Uma coisa que acontece com um monte de gente, né? Todo dia chega gente na casa espírita comentando que está passando por mediunidade, né? Mediunidade eclodindo, e eu não era espírita, não tinha religião nenhuma. Então eu fui conhecer a doutrina espírita, ia numa casa espírita para conhecer, ia noutra, até que um dia uma amiga me convidou para ir à casa de Jerônimo Mendonça. Eu já sabia da existência dele, mas não o conhecia. Então nós fomos uma tarde lá, e eu conversei com o Jerônimo. Disse a ele, né, que eu tinha 15 anos de idade, que eu estava passando por um momento difícil, que eu não estava entendendo, porque desde os 13 estavam ocorrendo fenômenos mediúnicos comigo. E muita gente estava dizendo assim para mim, você tem que ir para o centro espírita trabalhar. Você tem que ir para o centro espírita desenvolver essa mediunidade. E eu não estava entendendo nada do que era aquilo. E aí ele me ouviu com muita paciência e falou, olha, Nicola, a gente não desenvolve mediunidade.
Porque mediunidade, ela já está no ser. Você educa, então, aquilo que já está em você. E como é que você vai educar a mediunidade? Frequentando a casa espírita. Nesse momento, você precisa ouvir muito o evangelho, passar para os grupos de estudo, conhecer a doutrina espírita, evangelho, livro dos espíritos. Aqui nós temos o trabalho da sopa fraterna, da campanha do quilo. Então você vai trabalhar, vai estudar, vai conhecer a doutrina espírita, tomar muito passe, água fluidificada, e quem sabe no futuro, estando equilibrado, conhecedor da doutrina espírita, os bons espíritos não possam te utilizar na mediunidade. E ele ainda me deu um exemplo que eu nunca esqueci. Ele disse assim: Nicola, o médium que não estuda, que não conhece a doutrina espírita, ele é semelhante ao motorista de trânsito analfabeto das leis de trânsito. Tem lá uma placa escrito pare, e ele não sabe o que é aquilo, e ele avança. Ele não sabe ler o sinal verde, vermelho. Ele não sabe se está escrito vire à direita, ele segue reto. Não estacione, ele estaciona, ou seja, ele vai causar somente acidentes. Ele me deu esse exemplo e eu nunca esqueci, né? Então, essa foi a minha primeira conversa com o Jerônimo. E nos convidou para frequentar o Centro Espírita Ceareiros de Jesus, que ele havia construído em frente à sua residência. Nós estamos lá até hoje. E nós começamos a frequentar, então, a casa de Jerônimo, porque os amigos se revezavam. Todo mundo, né, ficava lá um pouco à tarde, de manhã, à noite, para auxiliar nos cuidados, para a família descansar um pouco. Então, eu ia todo dia à tarde. Eu ficava da 1 às 5, junto com a minha grande amiga, Dona Terezinha, que já fazia esse trabalho antes. Então, a gente ia junto, né? Foi assim, de imediato, essa ligação. A partir desse primeiro dia, 2 dias depois, eu já estava na casa dele novamente. E aí eu fiquei por 3 anos. Nessas tardes maravilhosas, abençoadas. Eu falo que foram as melhores tardes que eu passei na minha vida, foram essas. Junto com o Jerônimo. 3 anos até que ele desencarnou, em 89. Ele desencarnou em novembro, né? Muito bem. Agora, Nicola, a gente que está no meio espírita já há alguns anos, a gente conhece, né, o Jerônimo. De uma forma sintética para nós, para quem não conhece Jerônimo Mendonça, por que ele tinha esse apelido, o Gigante Deitado? Fala um pouquinho para nós da biografia, da história dele. O Jerônimo, ele foi chamado Gigante Deitado. Ele, até esse nome, ele foi muito divulgado, né, e ficou muito, apareceu para as pessoas, para o Brasil, mas com o lançamento do livro da Jane, que se chama O Gigante Deitado. Ela escreveu uma biografia depois que ele desencarnou. A Jane foi uma grande amiga de Jerônimo, tem esse livro belíssimo, que muita gente conhece. Mas o Jerônimo, ele tinha uma artrite reumatoide, que foi se agravando, né, pouco a pouco. A infância, a adolescência, ele sempre sentindo dores. Mas as dores não o impediam de fazer nada. Ele trabalhava, estudava, fazia caridade, se tornou espírita aos 15 anos. E Jerônimo, mais ou menos ali em torno entre 17 e 20, essa artrite se agravou muito, né? É uma doença autoimune que atacava, sobretudo, as juntas do corpo. Então, antes se acreditava que era um reumatismo. Depois, né, mais ou menos em torno de 17 anos, ele teve uma crise muito grande. Ele ficou 3 meses prostrado, sentindo dores, sem conseguir levantar da cama. E foi quando os médicos deram, né, fecharam esse diagnóstico da artrite reumatoide severa. Então, Jerônimo se levantou da cama nesse primeiro momento, mas já apoiado numa bengala,
porque com muitas dores, muitos inchaços, e aquilo foi se agravando, que ele passou para as muletas, para a cadeira de roda, conseguiu ficar na cadeira de roda 1 ano, aproximadamente, até que o corpo foi enrijecendo, né? E ele foi prostrando, passou para a cama. A cama comum era um processo difícil, porque o corpo dele não ficou retinho, ele era todo curvo. Então, construíram um leito anatômico para Jerônimo. E ele ficou nesse leito anatômico 30 anos, deitado, imóvel, mexendo muito pouco, assim, os ombros, né? O corpo paralisado. E a artrite prosseguiu, porque atacou o coração, muitos problemas cardíacos, muitas dores do coração, muitas dores na junta. Então, o Jerônimo falava que a dor era a grande companheira que nunca abandonava ele, né? Porque o corpo de Jerônimo doía dia e noite sem parar, desde o início. E a cegueira, a artrite atacou os olhos também. Chegou um ponto, eram tanta dor nos olhos, na cabeça, que chegou um ponto que os médicos retiraram um olho, fizeram uma cirurgia. E depois o outro olho parou de funcionar. Ele secou naturalmente, né? Acredita-se até que os espíritos interviram. E Jerônimo lutou com esses olhos 10 anos, com dores nos olhos, na cabeça. As dores eram tão intensas, né, que os médicos faziam aquelas injeções e ele apagava. Ele desmaiava quase, literalmente. E ele passou por esse processo, então, dessa expiação muito difícil, dessa expiação dolorida, né? Que nós espíritas compreendemos. Apesar de não ser nada fácil, mas nós espíritas entendemos esse tipo de dificuldade perfeitamente. As expiações, elas estão associadas com nossos erros pretéritos, né? Com o nosso desejo de melhoria, com a nossa vontade de mudança. Então, a doutrina espírita deu essa razão a ele. Jerônimo tinha esse bom senso, esse entendimento. E ali ele vivia o evangelho, porque ele não se revoltava. Pelo contrário, né? Tem uma entrevista que está circulando na internet agora de um tempo para cá, de quando Jerônimo foi ao programa do Flávio Cavalcante na televisão. E o Flávio perguntou para ele sobre a cegueira, né? Então, a forma como ele responde, ele diz uma coisa mais ou menos assim, ele fala: Deus fechou meus olhos materiais para que nesta existência eu abrisse os meus olhos da alma, para ver o mundo com os meus olhos da alma. Então, ele tinha essa consciência da imortalidade, de ser espírito. E isso era muito forte, se impregnava nas pessoas, aquele raciocínio que ele possuía. Era uma coisa assim, impressionante. Muito bem. Anderson. Nicola, antes de acontecer essas dores, da doença se avançar, tem alguns relatos aí, até que eu acredito que sejam bem verdadeiros, mas eu queria que você, que conviveu com ele, contasse para nós. Parece que ele recebeu um aviso que isso viria, e através de uma brincadeira de um personagem que ele gostava muito, se não me falha a memória, seria, eu acho que é o Tarzan, não é? Você poderia contar para nós essa história, por gentileza? Essa história é real. A espiritualidade, ela utiliza de todo artifício, né? Que coisa interessante. Mas essa história é real. O próprio Jerônimo contava isso sempre. E passou para suas biografias. Seus biógrafos também comentam. O Jerônimo, quando era adolescente jovem, ele tinha paixão por duas coisas: o futebol e o cinema, que ele adorava.
Então ele ia, primeiro ele jogava futebol, né? Depois ele passou a ir aos campos, assistir, depois ele só ouvia de casa. E o cinema ele foi desde criança também. Na cama, ele era levado cego, eles levavam ele, né, ao cinema. E Jerônimo, na sua adolescência, ele adorava o Tarzan, que passava os filmes do Tarzan na matinê de domingo. Jerônimo adorava o Tarzan. Ele se via naquilo, como os jovens hoje se veem, né, no Homem-Aranha, no Super-Homem, né, nos heróis da Marvel. O Jerônimo era louco com o Tarzan. E ele, quando ia tomar banho, causava até uma briga em casa, porque ele demorava muito no banheiro, imitando o Tarzan. Então ele batia no peito, igual o Tarzan faz, dava o grito do Tarzan, debaixo do chuveiro. Ou seja, trancado no banheiro, ninguém sabia daquilo. Era uma brincadeira que ele fazia com ele mesmo. Sua mãe não sabia, suas irmãs, só ele. E um dia ele chegou à casa espírita, nesse momento de mocidade espírita, ele tinha acabado de conhecer o espiritismo, né? Já abraçou a doutrina com aquela força, e havia uma palestra com um senhor de outra cidade. E esse senhor era palestrante, mas ele também era médium, inconsciente. Ele ia até fazer umas reuniões mediúnicas também, depois da palestra, né, em outro momento. E o Jerônimo chegou à casa espírita lotada, ele se sentou no fundo do centro. E o médium, né, o palestrante, começou a fazer a palestra, começou a desenvolver aquele tema que ele estava ali programado, e, de repente, aquele homem entrou num transe. Ele ficou parado, mudo, olhando as pessoas. E ninguém entendeu nada, né? Ninguém pensou, gente, mas o que está acontecendo? As pessoas ficaram sem entender. E aí, aquele homem, de repente, mudou a fisionomia do rosto, apresentou traços diferenciados, começou a falar com uma voz feminina. Olha para vocês verem a mediunidade. Ou seja, um espírito, com certeza feminino, uma mulher, aproximou daquele médium e deu um comunicado. Então, o homem que ficou mudo por alguns segundos, de repente saiu aquela voz, ele disse: eu vim aqui hoje dar um recado para um Tarzan que está aqui na plateia. Eu vim dizer para o Tarzan que vai começar a selva do sofrimento e para ele se agarrar no cipó da esperança. E falou mais algumas palavras, mas esse recado foi muito forte. As pessoas que estavam ouvindo não entenderam nada daquilo, né? História essa de Tarzan, ninguém entendeu. Mas o Jerônimo entendeu perfeitamente que a história era com ele, que era um espírito falando para ele. Ele já trazia na sua alma essa certeza que algo ia acontecer. Mas aquele recado enfático foi decisivo, porque logo, pouco tempo depois, a coisa começou, né? Realmente ele entrou na selva do sofrimento. Então é uma história verídica, viu? Por mais engraçada e diferente, aconteceu. Ele era esportista também, Nicola? Sim. O Jerônimo, desde criança, suas irmãs contam que ele amava o futebol, que era criança. E ele brincava na rua, a perna doendo, e ele correndo, não se importava. Depois ele passou a jogar nos campos de futebol, né? Jerônimo renasceu em 1939. Então, ali, anos 40, anos 50, começo, ele ia para os campos jogar. Mesmo com as crises, com as dores, e me parece que era um ótimo jogador, né?
E aí, depois, ele não aguentou mais, ele foi parando, principalmente naqueles momentos onde as crises se agravaram, ele não conseguia. E tem uma história engraçada, porque levavam a cama do Jerônimo, né? Ele pedia para os jogos, para ele assistir. E colocavam um rádio assim próximo do seu ouvido, ele ficava na cama deitado, e ele não via mais, mas ouvia ali, e pegava aquele calor, né, do estádio, do ginásio e tal. Ele gostava muito, durante muito tempo ele foi assim. E tem uma história engraçada, que uma vez levaram o Jerônimo na cama para o cinema, para ele assistir um filme. E as luzes se apagaram, colocava a cama do Jerônimo assim no corredor, né? No meio do salão do cinema. E aí veio uma mulher no escuro, não viu a cama do Jerônimo, bateu, tropeçou nele e caiu no chão. E essa mulher ficou muito nervosa, ficou brava demais. E ela levantou, muito nervosa, falando palavrão, e falou, mas isso é o fim do mundo. Onde a gente vai? Esse paralítico está... A gente vai no campo de futebol, ele está lá. A gente passa na rua, ele está na rua. Agora chega aqui no cinema, ele está aqui também. E aí, o Jerônimo achou aquilo muito engraçado e falou, minha filha, me perdoa, né? Eu não sabia que a senhora gostava de andar tanto. Ele jogou a coisa para ela, né? Então tem histórias assim sempre muito engraçadas que foram acontecendo com o Jerônimo. É verdade que tem uma história, eu vi alguns anos atrás, aqui na época que o Jair, nosso outro companheiro, comandava o Caminhos da Luz, de que esqueceram o Jerônimo dentro do centro espírita, é verdade isso? Não, esqueceram o Jerônimo dentro do cemitério. Cemitério? Conta essa para nós. O Jerônimo, ele não perdia um velório. Se ele soubesse que alguém tinha desencarnado, ele pedia para os amigos, para os seus irmãos levarem ele. Ele ia, orava, né? Ele ia para o velório para orar por aquele irmão. Ele não ia para bater papo com as pessoas, conversar anedotas, nada disso. Ele ia realmente, e as pessoas convidavam ele para fazer prece, né? Leitura do evangelho, aí ele discorria o evangelho, fazia um culto. Ele fazia isso assim muito, mas muito mesmo. E ele gostava disso. Era um trabalho que ele tinha, assim, uma obrigação ali com ele mesmo, né? E uma vez foram com a perua Kombi, né? Eu não sei direito se a perua deixou, porque ele andava na perua Kombi, colocavam ele com a cama dentro da perua Kombi, tiravam os bancos de trás. Eu não sei se quem levou ele na perua Kombi só deixou ele lá e ficou de voltar para pegar depois. Foi alguma coisa assim nesse sentido. E aí o Jerônimo contava, né, que está lá no cemitério, em volta, né, do caixão, do túmulo. As pessoas colocaram o caixão, um falou, outro falou, ele falou algumas palavras, e ele falou assim que de repente começou a sentir um silêncio, a ouvir um silêncio. As pessoas foram parando de conversar e tudo, e ele começou a chamar, né, fulano, Beltrano, e ninguém respondia. Tem alguém aqui perto? E ninguém falava nada. E aí ele se tocou que ele estava sozinho. As pessoas foram saindo, eu acho que quem levou ele lá teve que sair, alguma coisa assim. E aí, as suas irmãs em casa, chegou uma hora que elas começaram a preocupar, né? Cadê o Jerônimo? Ele morava com a sua irmã Eurídice e com a sua mãe, Dona Antônia. E aí, elas começaram a preocupar, falou, mas o Jerônimo saiu
para ir ao enterro de fulano e não chegou. Já deu a hora, já passou, né? Não sei se ficou noite, algo assim. E elas começaram a ligar para as pessoas, fulano, você que levou o Jerônimo, né? Não. Aí ligava para outro, fulano, você que levou o Jerônimo. Aí descobriu, e aí a pessoa correu lá, o Jerônimo estava sozinho no cemitério. Ficou esquecido lá na beira do túmulo. E isso depois, né, muito tempo, ele contava, alegrando todo mundo, ele transformava isso numa comédia. E era muito gostoso, né, sempre. Mas foi verdade também, viu? Ele foi esquecido no cemitério. Nicola, mesmo ele com todas essas dores, toda essa problemática física, ele nunca deixou de dar atenção. Eu estava ouvindo um bate-papo seu com o Álvaro, e eu achei muito interessante aquela história que você contou, quando ele precisou tirar as unhas, e mesmo assim chegou uma caravana que o visitava, e mesmo com muita dor, ele atendeu a todos. E isso é uma história que motiva nós que por pequenas coisas a gente fica em casa e não dá atenção, ou não vai trabalhar no centro, ou nem quer abrir a porta para alguém que passe na rua. Você poderia contar essa história para motivar as pessoas aqui, mesmo na dificuldade, a gente ter um pouco de empatia ao próximo? As unhas do Jerônimo cresciam. Me parece que era como se fosse uma carne que crescia junto. E aquilo infeccionava. Então tinha que cortar, não podia ficar grande, porque senão virava infecção e doía muito. Então tinha a Oneida, né, sua irmã, que está encarnada até hoje. A Oneida era a que cuidava do Jerônimo nessa parte. Né? As irmãs todas ajudavam, a sua mãe ajudava, mas a Oneida, ela cuidava do corte das unhas, porque o Jerônimo falava que ela tinha mãos de anjo, assim, mãos de fada. Não machucava, né? Ela era muito delicada. E ela que limpava os olhos também dele. Então, a Oneida que fazia isso. Mas acho que no início, né, quando começou todo esse processo, as unhas todas infeccionaram de uma vez. E o médico falou, não tem outro recurso, tem que arrancar. E nós sabemos que quando as unhas estão infeccionadas, né, não pega anestesia, não só as unhas, qualquer coisa. E aí teve que arrancar todas as unhas, de uma vez só, sem anestesia. Então vocês imaginem a dor, né? Imagina o que é arrancar uma unha sem anestesia. Agora você imagina as 10 unhas das mãos e as 10 unhas dos pés. Então a dor foi muito grande. E levaram o Jerônimo para casa. Quando era assim uma ocasião especial, ele pedia para deixar a luz apagada do quarto, porque a porta, né, tinha uma porta da garagem, direto já entrava para o quarto dele. Então as pessoas já iam visitar, essa porta ficava aberta o tempo inteiro. Mas aí ele pedia para fechar a porta para não receber ninguém, né? Porque era um momento de muita dor. E aí, passou um pouco, chegou uma caravana. Chegou um ônibus lotado de pessoas de São Paulo. Se não me engano, na cidade de Santo André. E alguém tinha esquecido de avisar que ia chegar naquele dia. O Jerônimo, o que ele fez? Calou, não contou para ninguém o que estava acontecendo, segurou aquela dor e foi atender as pessoas. Porque essa turma, quando vinha, trazia muita coisa para a creche, né? Alimentos, roupas para as crianças, presentes, e aquela amizade de muitos anos. Jerônimo ia muito lá fazer palestra, e Jerônimo passou o dia com essa turma, rindo, cantando, feliz, como se nada tivesse acontecido. E quando ele contava essa história para as pessoas, ele arrematava dizendo que na hora que a turma estava despedindo para ir embora,
alguém falou assim, Jerônimo, lembra da fulana de tal? Ela não veio hoje, mas ela mandou o gravador para você gravar uma música, você cantando para ela, naquelas fitas cassete antigamente. Era muito comum, né? E aí o Jerônimo falava assim, eu pensei que eu estava vivendo o pior momento da minha vida, mas quando me pediram para cantar com aquela dor, e ele cantou, recitou poesia, né? Fez uma prece para ela, muito generoso. Então, essa é uma história. E essa história das unhas era uma coisa assim diária, porque tinha que cortar, ele não queria deixar, né? Então era aquele suplício diário para cuidar dessas unhas. Além de todo o problema da artrite, né? Estamos conversando com Nicola Frattari de Tuiutaba, Minas Gerais, a respeito de vida e obra de Jerônimo Mendonça. Nicola, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Caminhos da Luz. Apoio. Calçature de Firenze, da Mara e do Zé. Loja de calçados masculino no território do calçado. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, 3626-6979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri. Uma explosão de sabores em seu paladar. Rua Inácio Pereira Barbosa, 59, na Vila Conceição. 99727-0094, 3662-8629. Fale com Tiago ou Daniele. Pet Shop, Animal Pet, amor e carinho que seu pet merece. Rua Vadia Tique 629, no Jardim Sanzovo. Telefone 98175-3403 e 98122-5370. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Telefone WhatsApp 98156-8767. A Mitro Seguros está há mais de 15 anos cuidando do que é mais importante para a sua empresa, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida. Seguros para empresas e pessoas. Cotação flash, rápida e fácil. Atendimento personal. Plantões 24 horas, todos os dias. Mitro Seguros, sempre com você. Nafan, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel, está de portas abertas, oferecendo suas atividades a toda a população. Às segundas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento com reiki e após cursos. Às terças-feiras, às 19h30, palestra pública e logo após os passes. Quarta-feira, a partir das 19 horas, o tratamento com apometria. E às sextas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento espiritual, inclusive para animais. Lembrando sempre que tanto os tratamentos com reiki quanto apometria são previamente agendados. Para os interessados em cursos, para os tratamentos de apometria e também reiki, para fazer os agendamentos e também para as demais atividades, dirija-se sempre, a partir das 19 horas, à Rua Major Ascânio, 145, Nafan, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel. Voltamos ao programa Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Hoje conversando com Nicola Frattari, da cidade de Tuiutaba, Minas Gerais, a respeito da vida e obra de Jerônimo Mendonça. Vamos ao sorteio dos livros, né? O primeiro de Beatriz Aquino, narrado pelo Espírito Acácio dos Anjos, Amor e Abandono. Quantos, Anderson?
Nós que deu bom dia aqui na rádio são 17, mas o chat está muito maior. Mas apenas 17 que deram bom dia. Nicola, é sempre o convidado que faz o sorteio pra gente. Fala o número para nós de 1 a 17. 17. 17. Toninha Berlucci. Então, Toninha Berlucci ganhou o livro Amor e Abandono. Mais um número, Nicola. 5. 5. Já morreu. Já morreu? Já morreu é de Jaú ou é da Barra Bonita aqui? Não me lembro. Acho que é da Barra. Da Barra. Já morreu. Um subnome dele aí, ó. É o nick que ele usa. O nick dele, já morreu. Tá certo. Então, ganhou o livro Consciência, de Luiz Sérgio, psicografado por Irene Pacheco Machado. Agora, nesse bloco final agora, Nicola, com certeza, uma pergunta que as pessoas estão fazendo. Por que Jerônimo veio nessa condição? O que você poderia dizer para nós? Né? Foi uma coisa de vidas passadas? Ele pediu para vir nessa condição? Né? Que esclarecimento você poderia nos dar a respeito dessa situação que ele viveu? Bom, a doutrina espírita, ela nos esclarece que a expiação, ela está associada com vidas pretéritas, com erros que cometemos, com atitudes que tomamos, com escolhas que fizemos, em delito, né? Com relação a outras pessoas. São erros. A expiação é aquele momento onde o espírito ele tem que dar uma parada forçada para meditar, para ele zerar várias questões. Então, com Jerônimo, foi a mesma coisa. Chico Xavier foi um grande amigo de Jerônimo, um pai espiritual, o grande sustentáculo da vida de Jerônimo era o Chico. Ele tinha uma amizade muito bonita, muito grande. Jerônimo ia visitar o Chico de 15 em 15 dias. E o Chico, aos poucos, foi contando para o Jerônimo sobre as vidas passadas. Jerônimo tinha ocupado situações de muito poder. Ele passou por experiências, reencarnações de verdadeiro déspota, né? Promotor de guerras, de suplícios, espalhou muita dor, muito sofrimento, e muito tempo, né? Séculos, reencarnando. E sempre que ele era jogado para o poder, ele errava muito para com as pessoas. E o próprio Jerônimo tinha muitas reminiscências espontâneas, recordações espontâneas. Ele sabia naturalmente, ele se recordava naturalmente das suas vidas passadas. Mas ele não fazia disso a história da sua vida. Ele não ficava falando nesse assunto. Ele comentava esse assunto muito pouco, raramente, com alguns amigos assim da sua intimidade. Ele não ficava falando isso toda hora. E quando o Chico falava, as pessoas que estavam próximas ouviam também, né? Porque sempre tinha muita gente. Então, ele ficava quieto, ele ouvia, ele aceitava, agradecia. Então, o Chico foi contando para ele sobre essas existências passadas. E Jerônimo, o Chico disse para o Jerônimo que a história dele estava gravada, né, registrada naquele livro do Espírito Rochester. O livro chama O Romance de uma Rainha, era em 2 volumes, pela Vera Krijanovskaya, médium russa, começo do século XX. Ela recebia o Rochester. Então, a FEB traduziu e publicou esse livro no Brasil. Hoje, juntou os 2 volumes num só, chama Rainha Rata Azul, que é o nome original, e é o mesmo livro. Então, lá, o Jerônimo foi a personagem Aurangzeb, o príncipe Aurangzeb.
ele que fez essas maldades, né, começa muito ali. E nesse próprio livro tem o desdobramento futuro de outras vidas que ele também ocupou cargos de poder e fez muito mal para as pessoas. E aí Jerônimo, quando chegou a reencarnação do rei Ludwig II da Bavária, o último rei da Bavária, ele chegou a um ponto de esgotamento desse mal que ele trazia em si. É quando aquele espírito caiu no ócio. O mal foi perdendo sentido, né? Então, na espiritualidade, após a reencarnação com Ludwig II, ele teve o seu insight, o seu grande insight, a grande virada daquele espírito, onde ele aceitou as leis que regem o nosso universo. São as leis do nosso Pai, do nosso Criador, vividas pelo Evangelho vivo, que é Jesus, que é o Cristo. E Jerônimo faz esse compromisso, né? Aquele espírito imortal consegue, então, entender e aceitar as leis do Criador, aceitar uma reencarnação na miséria, na pobreza, porque Jerônimo renasceu na miséria, com aquele corpo deficitário, sem saúde, passando por uma expiação, e principalmente ele aceitou a tarefa do trabalho no bem, do exemplo para o bem, o resgate desses compromissos. E aí ele reencarna, né, como Jerônimo Mendonça, e consegue transformar, ele usou todo o seu potencial para transformar aquela expiação em uma missão de amor. Olha a volta que Jerônimo faz. Ele transforma a expiação em uma missão de amor. Tem uma pergunta do nosso querido Dagoberto Costa, de Jundiaí. Um abraço, Dagoberto. Ele diz assim: tem a passagem do Coitadinho de Mim com o Chico. Pode falar sobre? Essa história também é uma das engraçadas, mais sérias, né? Com um fundo sério. O Jerônimo, muitas vezes, era desenganado pelos médicos. Vocês imaginam, a pressão dele era 18/0. Não tem condição, né, de uma pessoa estar no corpo, reencarnada, viva, com essa pressão. Então, os médicos, quando analisavam Jerônimo, falavam: olha, é impossível você estar aqui. Depois que eu te olhei, eu entendo, eu consigo entender o que é o espiritismo, porque você não era para estar no corpo. E uma vez ele teve uma infecção nas vias urinárias. Ele nada cortava essa infecção. Chegou um ponto que os médicos não tinham mais o que fazer, tentaram tudo e nada cortava a infecção. E aí, o médico falou para ele, falou: olha, Jerônimo, você tem poucos dias de vida, agora você vai desencarnar, porque não tem mais remédio, não tem o que fazer. E aí ele falou assim: bom, já que eu vou desencarnar, eu quero ver o Chico. Eu preciso me despedir do Chico Xavier. E o médico falou: não vai não, porque se você for balançando naquela sua perua, são 3h30 até chegar ao Uberaba, você vai desencarnar na estrada. Você não consegue nem chegar lá. E aí arrumaram um avião particular, colocaram a cama do Jerônimo, levaram ele para Uberaba. A perua foi por terra, né? Chegou lá, pegou o Jerônimo, levou para o centro para encontrar com o Chico. E aí, quando chegou lá, nessa época ainda era na Comunhão Espírita Cristã, que o Chico frequentava. Chegou alguém na frente e falou: olha, o Chico está na peregrinação, mas já está vindo. Ele pediu para você esperar.
Quer dizer, o Chico já sabia que o Jerônimo estava lá, isso sem ser avisado materialmente. E aí, logo chegou Chico Xavier, o Jerônimo estava coberto por um lençol, e a gravidade da infecção era tão grande, meus irmãos, infecção nas vias urinárias, que o lençol já estava vermelho, já estava manchado. E aí o Chico olhou para o Jerônimo e disse: meu amigo Jerônimo, você está parecendo uma rosa encarnada. Uma rosa é algo muito belo, muito bonito, mas muito frágil, embora perfumosa. E o Chico pediu para que todas as pessoas que estavam ali organizassem uma fila, que as pessoas passassem, cada um, e desse um beijo na testa do Jerônimo. E assim as pessoas fizeram. Por último, ele deu um beijo na testa, colocou as mãos na barriga do Jerônimo, aplicou um passe. E o próprio Jerônimo contava que parecia que das mãos do Chico saíam descargas elétricas, que ele sentia que aquilo mexia lá na barriga, né? Nos órgãos internos. E a hemorragia cortou após esse passe. Jerônimo começou a se sentir melhor, começou a se sentir mais fortalecido, a cor do rosto foi voltando, porque ele já estava assim, pálido, né, roxo quase, e ele sentiu um bem-estar muito grande. E aí o Jerônimo contava para as pessoas essa história e dizia que nesse momento ele começou a pensar, né? Ele pensava assim: nossa, como hoje eu estou muito mal, estou quase indo para o outro lado, o Chico vai me consolar. Porque o Chico Xavier, quando encontrava com o Jerônimo, só orientava o Jerônimo para o trabalho. Mandava ele trabalhar e não parar de trabalhar. E aí, meus irmãos, o Jerônimo começou a pensar, né? Hoje o Chico vai me confortar, vai me consolar, vai colocar a minha cabeça no ombro dele. E aí, quando ele estava pensando isso, o Chico disse assim, ele só escutou a voz, né? O Chico falando: Jerônimo, o evangelho da noite está por sua conta, pode começar a palestrar. E aí o pessoal trouxe o microfone, colocava o microfone assim próximo, e o Jerônimo começou a falar evangelho. Quer dizer, o Chico dando trabalho para ele. Ele falava evangelho a noite inteira, quando ele estava lá. E quando ele terminava de falar o evangelho, já tinha uma fila de gente querendo conversar com ele. Muitas pessoas o Chico mandava. Quando a pessoa entrava na fila para falar com o Chico falava assim: vai lá fora conversar com Jerônimo. E aí, quando o Chico terminou as psicografias, terminou de atender as pessoas, ele foi lá onde o Jerônimo estava. Isso de madrugada alta. Ele foi lá conversar com Jerônimo. E aí ele disse: meu amigo Jerônimo, sabe por que você teve essa hemorragia? Jerônimo falou: não, Chico, não sei. Ele falou assim: foi por causa do coitadinho. Aí o Jerônimo falou: coitadinho? Como assim? Ele falou assim: você estava aceitando o coitadinho. As pessoas chegam perto de você e falam: coitadinho do Jerônimo, pobrezinho do Jerônimo, tão doentinho. Coitadinho do Jerônimo, só passa dor, não enxerga. E você, Jerônimo, começou a aceitar o coitadinho. Começou a sentir autopiedade. Começou a ter dó de você, a achar que realmente você era um coitadinho. E aí, o que aconteceu? O seu cérebro produziu essa doença. E você teve essa infecção que quase te levou a óbito. A partir de hoje, Jerônimo, cuidado, mude a sua sintonia. Comece a vibrar de forma ainda mais positiva. E não acredite no coitadinho e nem das palavras dos outros. Então, olha que lição, hein?
O Jerônimo, na hora de se despedir, falou: tchau, Chico, muita paz. E aí o Chico olhou para ele sorrindo e disse: corta o Z. Ou seja, a palavra paz. Se você cortar o Z, vai ficar pá. Pá é um instrumento de trabalho, para a gente trabalhar ainda mais. Né? E assim, então, eram sempre as conversas entre eles. E essa é a história do coitadinho, que o nosso irmão pediu. O nosso querido Sérgio Luiz Destro também quer saber de uma história aqui, se é verdade. Bom dia. Apesar do corpo tão frágil, ele tinha uma voz muito potente. Tem uma história de uma pessoa que queria conversar com o Jerônimo e quando chegava, essa pessoa escutava as gargalhadas do Jerônimo. Isso é verdade? Sim. Uma vez um senhor, porque como eu falei, a porta do quarto do Jerônimo era na garagem, onde ficava a perua. Para que as pessoas pudessem enxergar, o portão ficava aberto, porque toda hora chegava alguém para conversar com o Jerônimo. A pessoa saía de São Paulo, viajava a noite inteira e já ia direto na casa do Jerônimo conversar com ele. Tal grau de desespero, né? Dos problemas enfrentados. E teve uma vez que foi um senhor e ele conversou, se não me engano, com a dona Terezinha. É uma coisa mais ou menos assim. E ele estava inconsolável. Ele estava com um problema muito grande, de ordem muito grande. E a dona Terezinha, quando estava chegando na garagem para entrar no quarto, ele ouviu as gargalhadas do Jerônimo lá dentro. Porque quando a gente ouvia o Jerônimo, que você não estava vendo, a sua fala era, como o nosso irmão aí bem lembrou, ele tinha uma voz linda, um vozeirão mesmo, de radialista, né? Aquela voz forte, possante, radiofônica. Então, se você não estivesse olhando para ele, estivesse só ouvindo, dava a impressão que o Jerônimo estava andando e contando histórias, né? A voz dele não passava, que ele estava acamado. E aí, quando o homem foi chegando perto, que ele escutou, ele olhou para a dona Terezinha e falou: o quê? É esse homem que vai me consolar, né? Dando essas gargalhadas? E quando ele entrou, que ele viu o Jerônimo, então, ele quase caiu de costa. Ele falou: imagina esse homem deitado nessa cama que vai me confortar, que vai me transmitir um consolo, uma orientação. E após a conversa, ele saiu consolado, confortado, bem orientado. Isso acontecia muito com o Jerônimo. Nicola, conta para nós a amizade do Jerônimo com o Roberto Carlos, que eu também estava ouvindo essa história que você estava contando, que ele foi visitar, né, pela dificuldade na construção da creche, né, e Chico falou: vá lá conversar com o Roberto, conta para nós depois a amizade deles, toda a trajetória aí. Quando o Jerônimo estava construindo a creche, o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, é uma creche para 240 crianças, uma obra grande, cara, né, para se construir. Tudo sem dinheiro público, né, com dinheiro de campanhas, de doações, e Jerônimo à frente dessas doações. Então, chegou um momento que o dinheiro estava acabando, não entrava mais, não conseguiam fazer nenhuma festa, né, nenhum show, nada. E aí Jerônimo foi ao Chico para pedir uma ajuda, uma luz. O que fazer, Chico, né? Nós estamos no meio da obra, não pode parar, o dinheiro está acabando. Aí o Chico disse para o Jerônimo, falou: Jerônimo, sabe quem veio a Uberaba? Roberto Carlos. Ele veio fazer um show e veio me visitar. Sabe, Jerônimo, você e Roberto Carlos estão na mesma sintonia. E falou mais algumas coisas para o Jerônimo. O Jerônimo entendeu perfeitamente, né, que o Chico estava dando um caminho ali, que era o Roberto Carlos. Então, o Jerônimo foi até o Rio de Janeiro, na Perua Kombi, junto com os amigos, seu irmão Pico, Eurípides, tinha o apelido de Pico, dirigindo a perua,
José Geraldo, outras pessoas que estavam junto. Foram para o Rio de Janeiro. Vocês imaginem, quase 20 horas de viagem de Ituiutaba até o Rio, nessa perua Kombi. Jerônimo deitado, chacoalhando. E foram direto no Canecão. Conversaram lá com o gerente falou com o Roberto Carlos. O Roberto Carlos mandou eles assistirem ao show gratuitamente. E depois do show foi conversar com eles, né? Marcou com o Jerônimo no outro dia, no saguão de um hotel, uma coisa assim. E Roberto Carlos, nesse dia, deu um cheque para o Jerônimo altíssimo, de 1 milhão de cruzeiros, que deu para construir boa parte da creche. Era um dinheiro alto, boa parte, né, para continuar a obra. E ficou a amizade, não parou por aí. Eles realmente, como o Chico Xavier tinha falado, que eles estavam na mesma sintonia, ali surgiu uma amizade belíssima, uma amizade muito bonita, eles se ligavam constantemente. Roberto Carlos, às vezes, estava em Nova York, gravando discos em estúdios, e ele ligava para o Jerônimo e falava: Jerônimo, me dá uma inspiração, eu preciso gravar, preciso compor. E o Jerônimo dizia para ele: fala de Deus, fala de Jesus para as pessoas. E Roberto Carlos, durante os anos 80, ele gravou muitas músicas que falavam de Jesus. Era muita inspiração das conversas que ele tinha com o Jerônimo. E ele ajudou muito a creche, não só dessa vez. Até 1989, quando Jerônimo desencarnou, ele foi um dos grandes, né, se não o maior benfeitor do Lar Espírita Pós do Amanhecer. Ele ajudava em tudo que podia. Nunca pediu para o Jerônimo um recibo. Ele confiava plenamente em tudo que o Jerônimo dizia. E quando o Jerônimo desencarnou, a creche passou por um momento de muita dificuldade. Então, o Roberto Carlos veio a Ituiutaba pela primeira vez e fez um show beneficente, onde ele doou parte do cachê do show para a creche, que deu uma ajuda boa. Depois, pouco tempo depois, ele voltou, mas aí não deu tanto lucro, né? Empatou mais ou menos o show. Porque tem uma lenda que o Roberto Carlos vinha e estava conversar com o Jerônimo diretamente, que ele visitava a creche. Isso é só uma lenda, isso nunca aconteceu. Ele ajudava dessa forma. Quando ele vinha fazer show aqui perto, Goiânia, Itumbiara, Uberlândia, Uberaba, o Jerônimo ia, né, onde ele estava. E o Jerônimo assistia ao show e depois eles conversavam no camarim. Mas a conversa deles era toda por telefone. Eles conversavam muito por telefone. Tiveram uma linda amizade. Realmente é verdade. Muito bem. Agora, Nicola, a gente infelizmente está chegando à parte final do programa. Tá uma delícia a gente ouvir toda essa história do Jerônimo. Agora, para a gente finalizar, então, qual foi o legado que Jerônimo nos deixou? O Jerônimo deixou as obras, né? Deixou o Centro Espírita Seareiros de Jesus, o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, outras obras que ele construiu também, que se findaram, ajudou muitas outras obras, muitas instituições, muitos grupos. Mas o grande legado do Jerônimo é o exemplo, né? É o exemplo de que é possível, de que nós estamos reencarnados num planeta de provas e expiações, mas é possível o espírito regenerar-se, transformar-se. A regeneração, ela está dentro de nós nesse momento. Não adianta a gente querer ficar brigando para habitar um mundo melhor, sendo que dentro de nós ainda levamos uma vida caótica,
Então, Jerônimo é a prova viva de que podemos desenvolver as virtudes do Senhor que estão em nós como germes. Nós devemos desenvolver a paciência, a humildade, o amor dentro da existência em que estivermos, passando as situações que passamos na nossa família, no nosso trabalho, na casa espírita, no nosso dia a dia. Esse é o grande legado da doutrina espírita que nós temos que introjetar na nossa mente, né? Nós não temos que buscar aquilo que é exterior a nós, mas sim o que está dentro de nós. E Jerônimo é o evangelho vivo do Senhor. Ele viveu o evangelho. Ele realmente é o homem de bom coração, o homem de bem que está no evangelho. É aquele que busca melhorar-se a todo momento, que busca desenvolver os germes do amor, do perdão, da caridade, acima de tudo. E eu creio que o grande legado de Jerônimo é esse, é nos dizer, com sua experiência de vida, que é possível nós vencermos o nosso planejamento reencarnatório com Jesus. É possível. Nós não vamos viver o que ele viveu, não vamos querer fazer o que ele fez, não é isso. Mas o que é nosso, o que está programado para cada um de nós, nós conseguimos vencer. Esse é o grande legado do Jerônimo. Ele dizia sempre, não devemos acreditar no cansaço. O cansaço, a tristeza, a melancolia são inimigos que querem nos dizer que é impossível a vitória com Jesus. E nós não devemos acreditar nessas forças. É o que ele dizia constantemente para as pessoas em suas palestras, né? Jerônimo dizia sempre para as pessoas, a dor só tem a importância que nós damos a ela. Ela só tem o tamanho da importância que nós damos a ela. Qualquer dor, qualquer problema. Ele só tem sentido, ele só se transforma num monstro devorador porque nós alimentamos, porque nós acreditamos naquilo. Se nós acreditarmos que o bem é superior, que Deus é maior, que Jesus está conosco, a dor fica do tamanho, né, de um grão de mostarda, como disse Jesus na parábola. Então, esse é o grande legado de Jerônimo. Ah, tá. Nós temos aqui os comentários, nosso querido já morreu também, né? Ganhou um livro. Ele disse assim, deve ser um privilégio ter convivido assim com Jerônimo. Aí a Cíntia Mazini diz, bom dia. Não conhecia a bela história desse espírito. Gratidão pela palestra, belíssima. A Maria Isabel Carmona, gratidão por tanta informação através desses conteúdos. E a Darley Virgília concordando, falando, é verdade, a gente se faz de vítima, né? Fala um pouquinho, Nicola, para a gente encerrar do seu livro. Olha, o livro, tem esse livro aqui, Nos Albores da Imortalidade. Ele é um livro psicografado, o espírito é Jerônimo Mendonça, por nosso intermédio. E Jerônimo conta nesse livro sobre a sua passagem para o plano espiritual. O que aconteceu quando ele desencarnou. Então ele vai descrevendo de forma minuciosa como é que foi esse desencarne. Laço a laço, passo a passo, os primeiros dias, os primeiros tempos dele na espiritualidade. É um livro muito bonito, muito rico de informações. O prefácio é da dona Heloísa Pires, que foi uma querida. O seu pai, Herculano Pires, era muito amigo de Jerônimo, muito amigo. Ela o conheceu muito também. E então esse livro ele está na editora O Clarim.
você tem Nos Albores da Imortalidade, que é Jerônimo contando como é que foi a sua passagem, né? Então, é um livro psicografado. E tem também o livro, também no Clarim, Novos Casos de Jerônimo Mendonça, que é uma biografia através de histórias escrita por nós mesmos, não é um livro psicografado. Lá eu conto várias histórias de Jerônimo, desse momento que eu convivi com ele, e aí entrevistei mais 20 amigos que contaram outras histórias de outros momentos. Então, são 83 casos, os causos mineiros. Então, ele é em forma de casos, de pequenos relatos, pequenas histórias. Os dois você pode encontrar no Clarim. É só digitar o Clarim, tudo emendado, oclarim.com.br. E você entra na página de Clarim, do Clarim, lá em Matão, e pode comprar. Eles entregam em qualquer lugar do Brasil. Muito bem. Anderson, hoje tem palestra lá no Cefec. Isso. Ó, vamos passar o cronograma de hoje lá no Cefec. Hoje lá, às 14h, temos a palestra com o nosso irmão Carlinhos Werner. Como nós chamamos ele, o palhaço do hospital. Ele é um psicólogo que atua dentro do hospital aqui do câncer, né, Rick? Aqui em Jaú. E ele se veste de palhaço para alegrar as crianças, para tirar desse momento de tristeza, né, a todos. E ele vai fazer a palestra lá para nós, às 14h, até às 15h, depois passe e água fluidificada. Conto com todos lá, se precisar de atendimento fraterno, após as 15h, estamos lá para atender a todos. Nicola, muito obrigado por aceitar nosso convite. Foi um prazer conversar agora com você aqui pela live. Pelo celular já conversamos um pouquinho, né? E agradeço também a todo o público aqui do chat. O chat também bombou hoje. Poucos falaram bom dia por causa do livro, né? Ganharam muitos livros em todos esses anos, mas o chat bombou. Agradeço aqui, teve pessoas que estavam ouvindo, ó que legal, estavam ouvindo o programa pelas ondas da rádio. Para conhecer você, entraram no chat da rádio. Foram lá no Facebook, clicaram para conhecer, para te ver. Muito gostoso. Para ver você contando as histórias do Jerônimo ao vivo. Foi muito gostoso, tá em relatos aqui no chat. Obrigado ao Rodrigo que nos ajudou. Aqui no comecinho teve um probleminha aqui da conexão, mas ele rapidão aqui resolveu para nós. Obrigado, Rick, e um ótimo final de semana a todos. Nicola, gratidão mais uma vez por aceitar o nosso convite. Esperamos você mais vezes aqui no nosso programa. Eu gostaria que você terminasse com uma prece. Então vamos agradecer a Jesus, agradecer a Deus, nosso Pai Criador, por esse momento de luz, de alegria em nossa alma, por esse momento de comunhão, de aprendizado constante em nossas vidas. Agradecemos a bênção da doutrina espírita em nossos corações, em nossas vidas, em nossas almas. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, benfeitores celestes, amigos queridos, que nos oportunizam tamanha gama de conhecimento, de diretrizes, de caminhos novos, que nos libertam a alma, que nos propõem novas diretrizes para um caminho de luz, de transformação, de amor, de aprendizado. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. E termina mais um programa Caminhos da Luz. O fim de semana está só começando. Que seja de muito amor, paz e harmonia. E de preferência em família. Que vocês tenham um fim de semana abençoado, uma semana de muito trabalho, estudo e dedicação. E até o próximo programa, Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Um forte abraço fraterno a todos. Fiquem com Deus. Tchau. A Piratininga apresentou Caminhos da Luz. Reflexão sobre a doutrina espírita, palavras de otimismo e conforto espiritual, mensagens para uma vida melhor.
Caminhos da Luz. Coordenação, Rick Tosta. Oferecimento Calçature de Firenze, da Mara e do Zé. Loja de calçados masculino no território do calçado. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, 3626-6979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri. Uma explosão de sabores em seu paladar. Rua Inácio Pereira Barbosa, 59, na Vila Conceição. 99727-0094, 3662-8629. Fale com Tiago ou Daniele. Pet Shop, Animal Pet, amor e carinho que seu pet merece. Rua Vadia Tic 629, no Jardim São Zovo. Telefone 98175-3403 e 98122-5370. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Telefone WhatsApp 98156-8767. A Mitro Seguros está há mais de 15 anos cuidando do que é mais importante para a sua empresa, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida. Seguros para empresas e pessoas. Cotação flash, rápida e fácil. Atendimento personal. Plantões 24 horas, todos os dias. Mitro Seguros, sempre com você. Nafan, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel, está de portas abertas, oferecendo suas atividades a toda a população. Às segundas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento com reiki e após cursos. Às terças-feiras, às 19h30, palestra pública e logo após, os passes. Quarta-feira, a partir das 19 horas, o tratamento com apometria. E às sextas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento espiritual, inclusive para animais. Lembrando sempre que tanto os tratamentos com reiki quanto apometria são previamente agendados. Para os interessados em cursos, para os tratamentos de apometria e também reiki, para fazer os agendamentos e também para as demais atividades, dirija-se sempre, a partir das 19 horas, à Rua Major Ascânio, 145, Nafan, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel. Rede Bandeirantes. Todo sábado tem o Mundo dos Esportes. Nos gramados, nas quadras, tatames, piscinas, onde tem competição. Estamos lá, na NBA, na Fórmula 1, MMA e muito mais. Apresentação, Fernando Fernandes. Com ele, a pegada é informativa e descontraída. Tem o clássico Papo de Boleiro e